Não seja fã do ministério que você faz parte. Reserve esse lugar só para Cristo. Você pode amar o que faz. Você pode vestir a camisa, dar o sangue, abrir mão do seu final de semana, do seu descanso, até do seu dinheiro. Isso não tem muito problema. O problema é quando aquele lugar que deveria ser só do serviço se torna a sua identidade. E aí, sem perceber, você deixou de servir no ministério e virou fã dele. Fã não é só quem gosta muito de alguma coisa. Fã é quem constrói identidade em torno de algo que não pode amá-lo de volta. Olha só a definição do dicionário. Fã, quem se define pelo que admira, não pelo que é admirado. Fã defende mesmo quando devia questionar. Fã silencia a própria dor para proteger a imagem de quem ama. Fã acha normal dar tudo e não receber nada de volta. Porque no fundo, fã não espera a reciprocidade. Fã só quer pertencer. E é exatamente esse comportamento que muita gente aprendeu a ter, não com um artista, não com um time, mas com o próprio ministério onde serve. Você devia ser membro do corpo. Em vez disso, virou fã da instituição. Isso não é exagero retórico. A palavra grega usada no Novo Testamento para idolatria não se refere só a estátuas de pedra. Ela descreve qualquer coisa que ocupa, na prática, o lugar que só pertence a Deus, mesmo que ninguém chame aquilo de Deus. O ministério pode virar ídolo sem que ninguém acenda vela nenhuma diante dele. Basta que o coração trate aquele nome, aquele lugar, aquela instituição como fonte única de identidade e pertencimento, o lugar que só Cristo deveria ocupar. Você é apenas uma peça no tabuleiro que, ao sair do jogo, não existe mais para aquele sistema. Deixa eu te mostrar como isso aparece na prática. Primeiro, no campo relacional. Você já viu ou já viveu isso. Uma pessoa serve ano após ano, toca instrumento, cuida de criança, organiza evento, sangra pelo ministério. E por algum motivo, mudança, desentendimento, ou simplesmente porque a vida pediu outro caminho, ela sai. E a partir daquele dia, é como se ela nunca tivesse existido ali. Ninguém liga mais, ninguém pergunta como está. Os grupos de WhatsApp, silenciosos. A mensagem de aniversário que vinha sempre, somem. E o pior, às vezes existe um acordo não dito, quase um combinado, para que as pessoas não continuem o convívio com quem saiu, como se proximidade com quem partiu fosse um risco, uma lealdade dividida. O vínculo de função termina quando a função termina. E isso revela uma coisa dolorosa. Aquele vínculo que nunca foi de família, era vínculo de função. Enquanto a pessoa ocupava o cargo, ela tinha valor social dentro daquele grupo. Saiu o cargo, esvaziou o afeto. A peça caiu do tabuleiro e o jogo, meus irmãos, nem parou para notar. Quer um teste simples para saber se o vínculo que você tem é de função ou de afeto? Imagine que a partir de hoje você não serve mais naquele ministério, naquela função, nem naquele cargo, e que você não tem mais visibilidade. As mesmas pessoas que hoje te abraçam, te chamam pelo nome, comemoram seu aniversário, elas continuariam fazendo isso? Se a resposta for sim, você está numa família. Mas se a resposta for só se eu continuar sendo útil, você não está numa igreja. Você está numa empresa disfarçada de comunhão. E eu preciso te dizer uma coisa com toda a sinceridade. Isso não é comunhão. Comunhão bíblica, que é koinonia, não tem prazo de validade vinculado a uma função. Paulo escreveu cartas anos depois de deixar igrejas, ainda chamando aquelas pessoas de filhos amados, porque o vínculo dele não era com o cargo delas, era com a alma delas. E por que isso acontece? Na maioria das vezes não é maldade explícita, é insegurança. Uma liderança que não está segura da própria identidade em Cristo enxerga quem saiu como uma ameaça, porque teme que a saída seja como uma crítica ou que a pessoa leve gente junto. E aí, em vez de cuidar do vínculo, a liderança protege a narrativa.
cuida da imagem, não da ovelha. Isso tem nome na Bíblia, chama-se mercenário. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Quem disse isso foi Jesus em João, capítulo 10, versos 12 e 13. Se a única coisa que sustenta a relação entre você e as pessoas do seu ministério é a sua posição ativa ali, você não construiu igreja, você construiu uma empresa com crachá de família. Compare isso com a despedida de Paulo em Éfeso. Depois de anos investindo naquela igreja, ele se reúne pela última vez com os presbíteros dali, sabendo que talvez nunca mais os veja. E o que a Bíblia registra desse encontro não é protocolo, não é agenda de despedida. É isto aqui, Atos 20 e 37. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. Você percebe a diferença? Ali não havia cargo em jogo. Paulo estava de saída, sem posição, sem função, sem nada a oferecer institucionalmente àquelas pessoas dali em diante. E ainda assim, o vínculo se manteve tão forte que gerou lágrimas verdadeiras. Abraço de despedida. Gente que se entristece porque não vai ver aquele rosto de novo. Esse é o padrão. Não é a exceção emotiva de uma cultura antiga. É o contraste vivo com o silêncio que descrevi há pouco. Se a saída de alguém do seu ministério não provoca nada parecido com isso, vale perguntar com honestidade: o que exatamente foi construído ali? Segundo campo onde isso aparece, o acesso. Você ofertou, investiu, ajudou a levantar uma estrutura, uma sala, um espaço reservado, um projeto inteiro e, quando tudo fica pronto, você nunca entra ali. Não estou falando de hierarquia saudável. Isso tem lugar e cuidado legítimo, como veremos a seguir. Estou falando de quando a distância não tem critério nenhum além de status. A sala existe, mas é para quem é importante. O pregador foi trazido com o seu dízimo, mas você nunca vai trocar uma palavra com ele, sabe por quê? Porque ele só fala com quem já é alguém. Você financiou, mas não foi convidado. Isso ensina, sem precisar de uma só palavra, uma teologia silenciosa e perigosa. E o seu valor diante daquele ministério é proporcional ao que você contribui, não a quem você é em Cristo. Você é recurso, não é família. E tem uma versão ainda mais sutil disso, que é a lista. Murais com o nome de quem ofertou para a construção, caracterizados por valor, bronze, prata, ouro, lugares reservados na fila de saudação ao pregador, organizados por quanto cada um contribuiu para o evento, tudo dentro de uma lógica perfeita do mercado. Quem paga mais, recebe mais proximidade. Tiago, irmão do Senhor, descreve essa cena com uma precisão que ainda hoje causa desconforto. Imagina um culto, ele diz, onde entra um homem com anel de ouro e roupa elegante, e ao mesmo tempo entra um pobre com roupa velha e suja. Se você reserva o melhor lugar para o primeiro e manda o segundo ficar de pé ou sentar no chão, Tiago não chama isso de organização, chama isso de julgamento com critério errado. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Tiago 2,4. Não é coincidência que esse texto exista na Bíblia. Ele existe porque a tentação de tratar melhor quem pode contribuir mais é tão antiga quanto a própria igreja primitiva. Só que hoje ela não usa anel de ouro, usa níveis de oferta, tempo de membresia ou proximidade com quem está no palco. Só que a cruz nunca funcionou assim. No Calvário, o ladrão ao lado de Jesus não tinha oferta nenhuma para dar. E ainda assim ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. E o mais grave,
Isso treina você a aceitar como normal ser usado sem ser visto. Com o tempo, você deixa de perguntar: por que eu não posso entrar ali? Porque um fã não questiona o ídolo, ele só agradece pela honra de continuar de longe. Irmão, irmã, ofertar para a obra de Deus é ato de fé, mas ofertar para manter um sistema de exclusão que nem o próprio Cristo praticou, isso precisa ser nomeado. Porque foi Jesus que comeu com publicanos, que deixou uma mulher com fluxo de sangue tocar sua veste no meio da multidão, que parou a caminhada por causa de um cego gritando à beira da estrada. Em nenhum lugar dos evangelhos, Jesus criou uma sala VIP ou uma fila VIP para quem tinha mais a oferecer. E agora, como sempre, sejamos justos, porque eu não quero que isso vire generalização irresponsável. Nem toda estrutura, nem todo limite de acesso é abuso. Uma liderança precisa de tempo de preparação antes de subir à plataforma. Um pregador convidado, depois de pregar por 2 horas e orar por centenas de pessoas, pode legitimamente precisar de 15 minutos de silêncio antes de viajar para o próximo compromisso. Isso não é arrogância, é sustentabilidade humana. A linha que separa cuidado de exclusão não é a existência de um limite, é o critério usado para esse limite. O cuidado pergunta: como posso proteger essa pessoa para que ela continue servindo bem? Já a exclusão pergunta: quem é digno de estar perto de mim? O problema nunca foi ter uma sala reservada para o descanso de quem ministra. O problema é quando essa sala se torna símbolo de hierarquia espiritual. Quando estar lá dentro significa valer mais aos olhos da igreja. Então, antes de aplicar tudo que eu disse nos 2 últimos blocos contra a sua liderança, faço uma pergunta: existe um motivo pastoral genuíno por trás desse limite ou existe só status? E essa mesma pergunta, o que sustenta o limite, o cuidado, o status, já dividia uma igreja há 2000 anos. Só que lá o limite não era uma sala, era um nome. Paulo escreve para uma igreja de Corinto já dividida. E olha como ele descreve a divisão. 1 Coríntios 1,12. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Reparem bem, 3 desses 4 grupos estavam citando líderes humanos como sua identidade. Tinham fã-clube de apóstolo. Discutiam entre si sobre qual liderança era superior, qual batismo tinha mais peso, qual nome valia mais ser mencionado. E Paulo faz a pergunta que ainda hoje devia constranger qualquer ministério, inclusive o meu. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Em outras palavras, vocês trocaram a cabeça da igreja por uma sigla de torcida? E o próprio Paulo, mais adiante, na mesma carta, desmonta essa lógica com uma imagem simples. Afinal, quem é Apolo? Quem sou eu? Apenas servos. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Repara na hierarquia que Paulo estabelece? Ou melhor, na ausência dela. Quem planta não vale mais do que quem rega, e nenhum dos dois se compara àquele que faz crescer. O apóstolo mais influente do Novo Testamento se descreve de próprio punho como jardineiro, não como fundador de fã-clube, não como marca, não como identidade a ser vestida por terceiros. Se Paulo, que tinha a revelação direta de Cristo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, recusou esse lugar de centralidade, que direito temos nós hoje de aceitar ou fomentar essa mesma centralidade em torno do nosso próprio nome e ministério? Isso não é fenômeno de internet, de Reels ou de mega igreja moderna. Isso é fenômeno de coração humano desde o 1º século. A tendência de fazer de um ministério, um líder, um nome, o lugar que só pertence a Cristo, é tão antiga quanto a própria igreja primitiva. O que muda na prática, quando você decide não ser mais fã do seu ministério, é isso aqui. Primeiro,
você continua servindo, talvez até com mais excelência, porque agora o seu serviço não depende de ser notado. Fã serve para ser visto, filho serve porque já é amado. Segundo, você para de proteger o ídolo. Você ganha liberdade para discernir, para questionar com respeito, para dizer, isso aqui não está certo, sem sentir que está traindo a família. Porque sua lealdade final nunca foi com a instituição, era com Cristo. Terceiro, e esse é o mais libertador, quando alguém sair daquele ministério, você não vai participar do silêncio. Você vai continuar mandando mensagem de aniversário, porque o vínculo que você construiu nunca foi vínculo de função, foi vínculo de reino. E se você lidera, essa virada pede uma pergunta ainda mais direta. Sua liderança está formando fãs ou está formando filhos? Fã, você mede pelo aplauso. Filho, você mede pela maturidade que carrega quando você não está mais olhando. Um bom pai não quer que o filho dependa dele para sempre. Quer que ele cresça, ande com as próprias pernas e ainda assim continue amando o pai. Não porque precisa, mas porque quer. É esse tipo de vínculo que um ministério saudável deveria produzir. Gente que fica não porque teme sumir do radar, mas porque genuinamente pertence. Reserve esse lugar só para Cristo. Não é pecado amar o ministério que Deus te chamou para servir. O pecado é quando esse amor ocupa o lugar que só pertence a quem te chamou. Se isso te atingiu, eu preciso que você faça uma coisa antes de sair desse vídeo. Não rola pro próximo achando que já entendeu. Para, pensa, existe na sua vida um ministério, um líder, um nome que ocupou um lugar e só deveria ser de Cristo? Historicamente, sempre que a igreja perdeu de vista esse centro, ela recuperou o rumo voltando à mesma pergunta. Quem, exatamente, ocupa o centro da nossa fé? Não foi diferente com os reformadores, que resgataram a expressão solos Christus, que é só Cristo, bem no meio de uma cultura religiosa que tinha multiplicado intermediários. A pergunta continua atual e a resposta continua a mesma. Me conta nos comentários, sem citar nome de ninguém, só me conta o que esse vídeo tocou em você. Compartilha com aquele irmão ou com aquela irmã que talvez precise ouvir isso hoje. E se inscreve aqui, porque a gente não está construindo fã-clube. A gente está formando filhos. E o Senhor abra os seus olhos para ver quem realmente merece o lugar central do seu coração. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Shalom!